Amém. Meu Deus, hein? E aí, Mítico? Cheguei aqui hoje, o Mítico estava voando, gente. Falei, é um Mítico mesmo? Olhei. Será? É ele mesmo. Glória a Deus. Eu creio que o que começou a acontecer aqui hoje é tão sobrenatural, é tão poderoso, é tão verdadeiro. E talvez você chegou aqui hoje, já chegou mergulhando na presença de Deus, já chegou se enchendo da presença de Deus, mas talvez você chegou aqui e não sentiu nada. E talvez você chegou aqui e assistiu as outras pessoas mergulharem na presença de Deus. Mas eu creio que o que está acontecendo aqui, gente, e eu vou explicar o porquê. No começo dessa semana, na segunda-feira, eu indo para o trabalho, recentemente eu mudei de serviço, eu estou trabalhando em Ribeirão agora, e eu comecei a falar com Jesus, ali no meu carro, dirigindo, comecei a conversar com Ele na ida, e nessa conversa com Jesus, nesse tempo que eu estava falando com Jesus, até o trabalho, ali uns 40 minutos, foi uma conversa tão sincera, e tão real, tão verdadeira, foi algo tão gostoso. E ali Jesus, enquanto nós conversávamos, Ele começou a ministrar algumas coisas em meu coração. E quando veio, já estava chegando no trabalho, eu falei, já Jesus, podia demorar um pouquinho mais esse trajeto. Aí eu cheguei no trabalho, fui fazer as minhas coisas, fui trabalhar, mas com aquilo na cabeça, com aquele momento, com aquele contato diferente, ministrando o dia todo no meu coração. E enquanto eu trabalhava, eu não via a hora de encerrar o expediente, não para poder ir embora para casa, mas para poder voltar falando com Jesus. E eu fiquei pensando, poxa, tem que acabar logo isso, que eu tenho que continuar uma conversa, um papo que eu estava tendo com Jesus. Eu preciso continuar essa conversa. Aí encerrou o expediente, eu entrei no meu carro, e então nós voltamos a conversar. Eu e Jesus. E voltamos a conversar, e voltamos a nos falar. E a mesma coisa na volta, Ele voltou ministrando algo em meu coração. Voltou ministrando algo diferente em meu coração. E logo eu cheguei, ultimamente as coisas estão um pouco corridas. Logo eu cheguei e eu tive que comer rapidinho, já vim da célula aqui na igreja. Foi uma célula especial, diferente, porque eu vim com uma palavra preparada, mas eu não queria pregar uma palavra. E então, começamos o louvor na célula e chegou um momento que eu falei assim, até então eu estava tocando, aí eu entreguei, creio que foi para o Israel, falei, Israel, agora você continua o louvor aí, hoje nós não vamos ter palavra, vamos ficar só no louvor. E não foi aquela coisa espetacular, aquela coisa que você olha e fala, poxa, foi um mover tremendo na célula, não foi isso, mas ainda assim, o meu desejo era de estar ali, adorando a Ele, era de estar ali só para adorar Ele, mesmo que não fosse um espetáculo, mesmo que não fosse algo sobrenatural, mas sabe, algo sincero, algo real, uma adoração real. E nessa segunda-feira, nesse dia, Jesus colocou no meu coração que é hora de nós voltarmos os nossos corações para a essência que é Ele. É hora de nós voltarmos os nossos corações para a simplicidade do Evangelho. É hora de nós voltarmos os nossos corações para Jesus
Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. E foi esse o tema que Jesus me deu com relação à palavra de hoje. Então, assim que ele me deu o tema, eu não lembro que dia da semana foi que ele me deu o tema. Ele falou: o tema da palavra no sábado é simplesmente Jesus. E eu falei: uau, mas o que exatamente eu vou falar, Jesus? Aí ficou desse jeito: simplesmente Jesus. É isso que você vai falar. E eu fiquei com isso. E ontem nós fomos na vigília, ficamos até quase 2 da manhã na vigília. E para quem estava lá foi um mover diferente. E parece que no começo da vigília nós cantávamos, nós adorávamos, e ainda assim eu sentia que as coisas não estavam acontecendo, sabe, como se nós estivéssemos buscando, mas o fogo estava demorando a vir, estava demorando, e eu ficava olhando e pensando: o que eu poderia fazer para mudar isso na vigília? O que eu posso fazer para mudar? Aí Jesus colocava no meu coração assim: não faz nada não, não faz nada não. E então ele começou a falar comigo: quanto menos controle você tem, mais controle eu tenho. Quanto mais nós deixamos nas mãos de Deus, mais Ele vai fazer nas nossas vidas. Uma geração que se coloca à disposição, entrega o melhor de si e vive o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus. E nessa simplicidade que Ele tem falado comigo, e é nessa verdade que Ele tem falado comigo. E então quando eu chego aqui na igreja hoje, eu costumo chegar sempre mais cedo, e hoje eu cheguei um pouco mais tarde. Eu estava muito cansado. Ontem, como eu falei, eu fiquei na vigília até tarde. Hoje eu acordei cedo para estar na faculdade de teologia. Fiquei tendo um monte de aula, fiquei tendo prova. Então eu cheguei em casa, fui descansar um pouco. E quando eu cheguei aqui, creio que era 15 para as 8, e estava tudo revirado. Gente pulando para um lado, Israel dando pirueta para o outro, gente dando cambalhota para um lado, Israel dando pirueta para o outro. E eu olhei e eu comecei a pensar e falei: meu Deus, hoje eu não vim pregar sobre um espetáculo na presença de Deus. Eu não vim pregar sobre nós buscarmos um espetáculo, buscarmos um mover sobrenatural. Eu vim pregar sobre simplicidade do Evangelho, sobre simplesmente Jesus. Vim falar sobre Jesus. E alinhado com aquilo que Deus queria fazer, algo poderoso começou a acontecer de uma forma natural. Algo poderoso começou a acontecer, sem que precisasse que alguém forçasse essa situação. Alguém forçou isso? Alguém forçou você a pular aqui hoje? Levanta a mão aí, vamos ver. Alguém te forçou? Ninguém te forçou. Algo natural aconteceu. Algo real está acontecendo. E nós precisamos estar atentos a isso. Eu quero que vamos para a Bíblia rapidinho aqui. Lucas capítulo 18, versículo 9.
Amém? E diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixar vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então a palavra, ela conta a história de um fariseu e de um publicano. E Jesus começa a contar essa parábola para quem? Para alguns homens, para algumas pessoas, para um grupo de pessoas que confiavam em si mesmos. Pessoas que confiavam nelas mesmas, na força do braço. Então Jesus, diante daquela situação, discernindo aquele ambiente, decidiu contar uma parábola do fariseu e do publicano. E tudo que Deus tem me falado a respeito da simplicidade do Evangelho é que ser simples no Evangelho é confiar inteiramente em Jesus e não em nós mesmos. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, achamos que encontramos a fórmula matemática, a fórmula científica para poder atrair a presença de Deus. Quando nós pensamos que encontramos o modelo correto de um culto, quando nós pensamos que sabemos fazer, sabemos como agir, sabemos como fabricar, então nós afastamos a glória de Deus das nossas vidas. Nós afastamos a glória de Deus. Em Salmos 27 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos. O que a palavra está dizendo é que muitas pessoas têm confiado em estruturas, têm confiado em modelos, em métodos. Esse é o método que dá certo. Tá todo mundo, todas as igrejas estão fazendo desse jeito, vamos fazer igual, porque é assim que está dando certo. E muitas pessoas têm confiado em carros, em cavalos, têm confiado nas estruturas criadas pelos homens. O que é uma estrutura? Tudo é uma estrutura, esse ministério, a Tribos é uma estrutura. Mas nós não confiamos na Tribos, nós confiamos em Deus. A estrutura é um instrumento nas mãos de Deus, mas Ele estrutura e desestrutura na hora que Ele quer. E esse é um tempo que Ele, não sou eu, não é você, é Jesus, está colocando estrutura sobre esse ministério. Não para que a gente seja somente um ministério estruturado, mas para que sejamos um ministério que anda no seu propósito. Um ministério sem propósito não vale de nada.
Se nós queremos ser um ministério sem propósito, podemos desfazer a tribos agora. Cada um vai para sua casa e vive a sua vida. Um ministério sem propósito não vale R$1. Não vale 1 centavo. É um ministério em vão. Mas hoje Deus está fazendo algo diferente. Deus está fazendo algo novo. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, Deus falou agora. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, Deus falou durante o louvor. Muita coisa Ele ainda está falando aqui. Salmo 125, versículo 1 diz assim, versículo 1 e 2, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você consegue discernir isso? Você consegue entender isso? Sabe, se você confia em Deus, se você coloca e deposita as suas confianças em Deus, se você entrega as suas vidas diante de Deus, você é como um monte inderrubável. Ninguém te derruba, ninguém te coloca no chão, nenhuma situação te derruba, porque você é como um monte fortificado. E no versículo 2 a palavra diz que o Senhor está ao redor do seu povo. O Senhor está ao redor de nós nessa noite. O Senhor está ao redor das nossas vidas. E Ele é quem nos fortifica. Ele é quem nos faz esse monte seguro, que não se derruba, que não cai, que não vai ao chão. Nós não somos fortes por nós mesmos, mas por aquele que está ao nosso redor. Por nós mesmos nós somos fracos, é como a palavra diz, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus está à nossa volta, se aperfeiçoando em nós que somos fracos, e trazendo segurança às nossas vidas. Nós podemos confiar em Deus. Mas confiar em si mesmo, é construir uma casa sobre a areia, é não ter fundamentos, é perder o propósito, é perder o motivo, é perder o sentido das coisas. E ainda dentro dessa parábola, nós vemos ali um republicano, que quando ele vai falar com Deus, ele olha para Deus e fala assim: Deus, graças te dou, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores que vivem pecando, porque eu não peco, Deus, eu dou meus dízimos, porque eu faço tudo de acordo com a tua lei. Olha como eu sou bom, Deus, e graças te dou por isso. Porque eu não sou como esse republicano que está aqui perto, esse pecador, sujo, impuro, contaminado, esse ímpio. Eu sou perfeito, Deus, e obrigado por isso. E esse republicano começa a falar dessa forma. E uma das coisas que Deus colocou em meu coração diante disso, é que esse republicano, ele se sentia justo demais, ele se sentia perfeito demais, mas a palavra de Deus diz, em Eclesiastes 7,16, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Porque muitas vezes nós queremos ser demasiadamente justos. O que é isso? É diferente de ser justo. Sabe o que é ser justo? É reconhecer que até os teus acertos dependem de Deus e não de você. Sabe o que é ser justo? É entender que quando as coisas começam a acontecer na sua vida, não foi pela força do teu braço, mas foi pela misericórdia de Deus. Isso é ser justo.
Ser justo é você ver as coisas acontecendo e entender que você não tem nada a ver com isso. Agora, ser demasiadamente justo é você elevar o teu nível de justiça a um nível que você não vive de fato. E você querer ser algo maior do que aquilo que você é. E muitas vezes nós tentamos ser demasiadamente justos. Nós esperamos um momento na vida, talvez você vai se identificar com isso agora, talvez você espera um momento na vida que você vai olhar para você e falar, Deus, sabe, quem já teve vontade de acordar um dia e falar, nossa, estou tantos dias sem pecar, estou tantos dias sem errar, estou tantos dias sem falhar, eu não estou falhando mais, nossa, como eu sou bom. Sabe, às vezes nós esperamos o dia em que nós vamos olhar para nós mesmos e não vamos encontrar pecado. E todas as vezes que nós pecamos, talvez o que passa na nossa mente é, poxa, eu queria não pecar nessa vida. Eu não queria ser pecador. Eu queria ser perfeito. E muitas vezes nós estabelecemos então um padrão de perfeição. E mesmo que de fato nós não somos perfeitos, e mesmo que de fato nós falhamos, nós tentamos sustentar uma imagem de perfeição. E isso é ser demasiadamente justo. Então você começa a sustentar uma imagem de um cara que não peca. Oh, aleluia! É quase um anjo. Porque muitas vezes inconscientemente nós buscamos isso. Mas a palavra fala, não sejas demasiadamente justo. Você não pode se conformar com o pecado. Isso é verdade. Mas você vai ter que se conformar que você é falho. E que mesmo não querendo, você vai falhar. Que mesmo lutando com toda a sua força, em algum momento você vai falhar. E mesmo suando muito, você vai cometer erros. Você pode acertar 100 vezes, mas uma hora você erra. E hoje é tempo de nós olharmos para nós mesmos e analisarmos a nossa vida. Será que eu tenho buscado esse padrão? Será que eu tenho tentado sustentar um padrão de justiça, a qual não é o meu? É como eu disse, o verdadeiro justo, ele olha para dentro dele, entende que toda a justiça que há nele é justificação que vem do alto. É justificação que vem de Deus. Não seja demasiadamente justo. E quando Jesus conta essa parábola, e ele começa a falar desse homem, e ele fala assim, ó, nessa parábola aí, o perfeitão, o senhor corretão, o cara que não erra, o cara que estava falando, Deus, olha como eu sou, lindo, perfeito, maravilhoso, quase anjo. E Jesus fala assim, esse cara aí, não alcançou o coração de Deus. Mas aquele ali, ó, aquele ali, que nem olhar para o céu não queria olhar, de tanto temor, aquele ali atraiu o coração de Deus. Aquele ali alcançou o coração de Deus. Você entende? A simplicidade do Evangelho, o segredo do Evangelho, está em quebrantamento, está em humildade, está em você se humilhar diante de Deus. E humilhar, e a humildade é a virtude de reconhecer os teus próprios erros. Talvez você aprendeu muitas coisas erradas sobre humildade, e humildade é isso. É você olhar para si mesmo e entender que você tem falhas. E você olhar para Jesus e falar, Jesus, o Senhor é grande, só o Senhor pode fazer algo novo na minha vida.
porque eu não mereço, porque eu não paguei o preço, mas o Senhor se entregou por mim, mas o Senhor se entregou pela minha vida. E ali então nós vemos dois exemplos, um negativo e o outro positivo, um demasiadamente justo, causando a própria ruína, outro que tinha temor até de olhar para o alto e falava: Jesus, me perdoa porque eu sou falho, me perdoa porque eu tenho fraqueza, porque eu sou pecador, porque eu peco, porque eu tenho muito pecado, porque eu tenho muitas falhas, porque eu necessito da tua misericórdia, eu necessito de ti, Jesus. O fariseu, ele estava sustentando aquela vida de justiça, aquela justiça demasiada. O republicano, a sinceridade diante de Deus. O fariseu, um espetáculo. A palavra fala que ele chegou naquele lugar e ele falou em voz alta para que todos escutassem. Então o fariseu, ele queria causar um espetáculo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não peco. Olha como eu sou bom, graças te dou. Então o fariseu, ele queria chamar a atenção, ele queria causar um espetáculo. Ele sustentava ali a sua própria arrogância, e ao mesmo tempo ele queria criar um mover, criar um espetáculo, criar algo. Você entende? Enquanto o republicano, ele estava ali simplesmente por Deus. O interesse dele era unicamente Deus. E ali no cantinho dele, falando com Deus, sem se preocupar com o espetáculo, sem se preocupar com fazer um mover, com chamar a atenção das pessoas. Ali estava aquele republicano se preocupando somente com Deus e com o que Deus achava dele. E hoje nós vemos e nós vivemos um tempo onde há uma linha muito tênue entre viver uma vida e um ministério de sinceridade com Deus e viver um espetáculo criado pelos homens. E viver um espetáculo fabricado pelas mãos humanas. E muitas pessoas tentando forçar um espetáculo. Porque afinal, muitas vezes nós chegamos na igreja e parece que as coisas não estão fluindo. Poxa, não está fluindo. Está todo mundo parado. Ninguém está fazendo nada, está todo mundo quieto, ninguém está participando do que está acontecendo, ninguém está se movendo, na adoração está todo mundo dormindo. E uma coisa que eu tenho entendido, e essa semana eu andei vendo algumas, na verdade, por um acaso, eu vi uma mensagem, uma live, e essa mensagem me chamou a atenção, porque a pessoa que estava ministrando nessa live, ela falou o seguinte, que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, um mover poderoso tomou a nação. E ali então se levantou alguns adoradores, se levantou ali pessoas que tinham sinceridade diante de Deus, trazendo algo novo sobre essa nação. Ali naquele tempo onde surgiu David Keelan, surgiu Cirilo, e muitos outros adoradores que adoravam e atraíam a presença de Deus. E um mover tão poderoso sobre a igreja veio, que todo culto acontecia algo sobrenatural, que todo culto acontecia algo poderoso. E passado alguns anos, a igreja começou a se envolver com o mercado gospel, começou a se envolver com coisas que Deus não mandou se envolver. E algo secou.
E então, aquele mover que vinha acontecendo secou. Aquela pequena fagulha de avivamento secou, se apagou. E quando um ministro vinha sobre o altar e ele via que tudo estava seco, então o que ele fazia? Ele olhava para aquela situação e falava: poxa, não está acontecendo nada. Mas eu preciso fazer algo para que aconteça. Então ele começou a imitar os moveres daquilo que aconteceu nos tempos em que a glória veio. E se ele tremia nos tempos da glória, ele começou a tremer de uma forma natural, para poder causar um mover natural, um mover emocional sobre a vida das pessoas. Então, os ministros começaram a tentar a fazer um mover sobrenatural com coisas naturais. Moveres emocionais. Mas nós conseguimos identificar quando algo vem de Deus e quando algo não vem de Deus. Quando algo é emocional e quando algo é simplesmente Jesus. Quando algo é totalmente Jesus. E essa é a linha tênue que nós vivemos, entre fazer com a força do nosso braço, ou somente se entregar diante dele e deixar ele fazer. Ali estava o fariseu e o republicano. Um quis criar um espetáculo, movido por arrogância, movido por orgulho. Um quis criar um espetáculo. Outro, movido por simplicidade, movido por humildade, movido por quebrantamento. Ele não queria espetáculo nenhum, ele só queria Jesus. Era só Jesus. A única intenção, o único motivo era Jesus. O espetáculo é criado pelos homens. A humildade atrai o coração de Deus. A altivez, o orgulho, a soberba desagrada a Deus. Sabe, você pode tentar criar todos os espetáculos, todos os moveres com a força do seu braço. Mas nada disso vai valer a pena. Você precisa entender que o Evangelho puro e simples, que Jesus em sua simplicidade, é incrivelmente espetacular. Ele é incrivelmente espetacular. Na simplicidade de Jesus, há algo incrivelmente espetacular. Nós precisamos entender isso. É falar de Jesus. É mergulhar em Jesus, é respirar Jesus, é viver Jesus. Você precisa respirar Jesus. Respira aí, vamos ver. Puxa bem. Respira a essência que é Jesus. Se a tua respiração for tirada hoje, nós vemos isso em meio a essa pandemia. Muitas pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, que foram infectadas pelo Covid, tiveram problemas com respiração. E ter problema com respiração, gente, deixa a pessoa doida. A pessoa quer respirar, respiração traz vida. Então a pessoa não consegue respirar, a vida dela vai também. Nós precisamos
desse ar que está à nossa volta, nós precisamos desse ar que está em toda parte, nós precisamos de respirar. Eu quero que você entenda que Jesus é o ar que nós respiramos. Ele está em toda parte. Mas você precisa, necessariamente, respirar dessa essência que vem dele, para que a sua vida continue viva, para que você permaneça vivendo, para que você continue funcionando naquilo que Deus te chamou para funcionar. Você precisa respirar de Jesus, é viver Jesus. Nós não precisamos de holofotes, nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos de relacionamento, é falar com Ele. Fala com Ele, sabe? Com simplicidade, com verdade. Conversa com Jesus. Fala o que você está pensando. Fala o que você quer, o que você gostaria de fazer. Fala de tudo com Ele. E Ele vai começar a alinhar algo novo com você. Nós não precisamos fazer um mover. Nós precisamos deixar Jesus nos mover. Nós precisamos deixar Ele mover as nossas vidas. Ele mover as nossas vidas. Não é forçar um mover. E ainda nesse texto que nós estávamos lendo, assim que Jesus termina aquela parábola, e nós falamos aqui sobre dois braços, o braço do fariseu e o braço do republicano. Um braço que tenta forçar o mover, criar um espetáculo com motivações erradas, e outro braço que ele deseja simplesmente a glória de Deus e a presença de Deus, estar em Deus, é somente por Jesus, não tem outro motivo. Não tem outro motivo. E quando Jesus finaliza essa parábola, então algumas crianças começam a se aproximar de Jesus. E algumas crianças começam a tentar chegar perto de Jesus. Sabe-se lá por qual motivo, mas uma coisa eu entendo, a criança tem uma percepção que muitas vezes nós não temos. E as crianças queriam se aproximar de Jesus. E ali os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, começaram a falar: não, crianças, isso aqui não é coisa para vocês, sai fora. Aqui não é lugar para vocês. Começaram a tentar afastar aquelas crianças de Jesus. Aí Jesus olha e fala assim: peraí, dá uma segurada aí, Pedro. Dá uma segurada. João, segura as pontas aí. Deixa eles se aproximarem de mim. E eu digo mais: vocês precisam ser como essas crianças. Porque quem é como essas crianças atrai o coração de Deus. Atrai o coração de Deus. Quando eu olho para aquele republicano, prostrado diante de Deus, eu vejo ali a sinceridade de uma criança. E quando eu olho para aquelas crianças se aproximando de Jesus, eu vejo a percepção de uma criança. De perceber que há algo diferente naquele ambiente. Quando eu era criança, eu nasci na igreja, e quando eu era criança, eu entrava na igreja, e é algo que ficou marcado na minha memória, ficou preso a mim, ligado a mim, conectado a mim, essas experiências, de diversas experiências que eu tive quando eu era criança. Eu entrava na igreja, e era como se eu enxergasse uma fumaça de glória sobre a igreja. Eu enxergava, literalmente eu enxergava, visivelmente, havia uma fumaça de glória sobre a igreja, havia uma presença, uma nuvem de glória.
havia algo diferente. O cheiro, tudo era diferente. Em qualquer igreja que eu entrava. Porque a criança tem o dom de perceber Jesus. A criança tem o dom de entender que Ele está ali. E quando nós começamos a buscar Deus, e buscar em Deus um coração que o agrada, sabe quando você canta aquela canção que fala assim, dai-me um coração igual ao teu Jesus. Jesus então faz um coração novo como de uma criança e coloca em você. É esse o coração que me agrada. É o coração de uma criança. É esse o coração que me atrai. É o coração de uma criança. É o coração de uma criança. A simplicidade do Evangelho está em se aproximar de Jesus. Somente pelo desejo de estar perto dEle. Como uma criança faz, uma criança, quando ela quer se aproximar de alguém, porque ela admira esse alguém, ela somente quer se aproximar. Sabe quem tem irmão mais velho? Aquela criança que admirou muito os pais, ou que admirou um primo, um amigo, ela quer se aproximar e ficar ali. E ela senta, começa a observar aquela pessoa, e começa a analisar aquela pessoa e falar, como essa pessoa é demais, como eu quero ser igual a ela, como eu quero ser igual a essa pessoa, com sinceridade. E um abraço de uma criança é um abraço tão sincero, tão real, tão verdadeiro. Ser como uma criança é se aproximar de Jesus, é brincar com Jesus, é se divertir na presença de Deus, é se alegrar na presença de Deus, é dar risada na presença de Deus. Amar Jesus sem segundas intenções. Amar Jesus sem mentiras, somente com verdades. Com a única intenção de estar ali com Ele. O avivamento virá naturalmente sobre um coração sincero como de uma criança. O avivamento virá naturalmente. Você não precisa forçar a barra. O avivamento virá de uma forma sobrenatural. Mas virá naturalmente. Sem que você se esforce para isso. Com a força do teu braço. Basta uma coisa. Ou algumas coisas. Quebrantamento de coração. Simplicidade na palavra de Deus, arrependimento e fome e sede por Jesus. Eu gostaria que o louvor já subisse. O avivamento tocará naturalmente um coração quebrantado. É hora de nós não buscarmos simplesmente o avivamento, mas buscarmos o Deus do avivamento. Ou melhor, Jesus é o avivamento. Sabe, quando você começa a clamar por avivamento, quando você começa a clamar por avivamento, não clama como um mover que vai acontecer, mas clama como Jesus fazendo algo poderoso em nós. Quando você clamar pelo avivamento, não clama como um movimento, mas entenda que você está clamando por Jesus. Você não está pedindo mover, você está pedindo Jesus. Você não está pedindo movimento, você está pedindo Jesus. Sabe, ter essa consciência, entender que o avivamento é Jesus, muda completamente o significado de avivamento. A palavra de Deus, ela já deixa esses indícios. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem nos vivifica é Jesus, quem nos aviva é Jesus.
Se há um avivamento, e existe, e é real, o avivamento é Jesus. É Jesus. Quando você falar, Jesus, eu quero avivamento, que na tua consciência, que na tua memória, que no teu coração, você tenha claro isso com você, que o que você está falando para Jesus, Jesus, eu quero você. Eu quero você, Jesus. Isso é querer o avivamento. Jesus, eu quero você. É você que eu quero, Jesus. Mesmo que eu não mereça. Mesmo que eu tenha 1 milhão de defeitos. 1 milhão de vezes eu quero você, Jesus. 1 milhão de vezes eu quero estar em tua presença, Jesus. 1 milhão de dias eu quero estar colado em ti, Jesus. Eu quero estar diante de ti, Jesus. Quero que você fique de pé.